single day. I'm gonna make something. Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Beijo de luz pra ti, meus amores, e no vídeo de hoje eu vou responder uma tag se eu fosse. Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa teu joinha, não esquece meu amor, se inscreve no canal, comenta porque eu vou amar ler teu comentário. Vamos começar a nossa tag. A primeira pergunta, bora lá gente, a primeira pergunta, se eu fosse um mês, eu seria o mês de dezembro, porque é um mês de comemorações, é um mês onde as pessoas se reúnem, é um mês onde as pessoas se resolvem, se perdoam, tem um Natal, tem um Ano Novo, então eu seria o mês de dezembro, com certeza. Se eu fosse um dia da semana, eu seria a segunda-feira, porque, gente, a segunda-feira é o início da semana, é o início de um novo ciclo. O que não deu certo na outra semana, na semana, começando pela segunda, possa vir dar certo. Então, eu seria a segunda-feira, com certeza. Se eu fosse um planeta, eu seria o planeta Terra, esse que nós estamos. Porque, gente, é o nosso planeta, é onde a gente mora, né? A gente está. Então seria o planeta Terra. Se eu fosse uma direção, eu seria norte, à frente e avante, horizontal para cima. Então seria o norte, tá, meus amores? O norte, porque eu gosto de prosseguir, não olhar para trás. Se eu fosse um móvel, eu seria a cama, meu amor. A cama, gente, você pode dormir, descansar, comer, assistir, namorar. Então seria a cama, com certeza. Se eu fosse um pecado, gente, se eu fosse um pecado, com toda sinceridade, eu seria a vaidade, porque eu amo me cuidar, amo me arrumar, então eu seria a vaidade. Não seria a gula, porque eu não sou muito de comer, tá? De ser muito gulosa não, meus amores. Se eu fosse uma pedra, eu seria o rubi, bem grande, bem maravilhoso. Aquele rubi bem lindo, gente. A pedra que me fascina é o rubi, gente. Eu acho muito lindo o rubi. Ainda eu vou ganhar um rubi ainda. Em nome de Jesus. Se eu fosse uma flor, eu seria uma rosa bem vermelha, bem perfumada, porque é a rosa que meu marido mais me dá e é a flor que eu mais amo, é muito cheirosa e eu amo uma rosa vermelha. Se eu fosse um clima, eu seria o clima tropical, tá, meus amores? Seria o clima tropical, porque é um clima maravilhoso, um clima quente, um clima bem caliente, um clima bem maravilhoso. Se eu fosse um prato, eu seria um prato, gente, bem fundo, aonde coubesse bastante comida para as pessoas que passam por fome, por necessidades, pudessem encher e matar a sua fome. Então seria um prato bem fundo. Se eu fosse um instrumento musical, eu seria o violino, porque o violino, eu acho muito lindo o soar do som do violino, é muito lindo. Então eu seria um violino. Se eu fosse um elemento, eu seria o fogo. Se eu fosse um elemento, seria o fogo, o elemento fogo, tá, gente? Um elemento fogo bem quente. Se eu fosse uma cor, eu seria a cor preta. Eu amo muito o rosa e o preto, mas entre os dois eu escolheria o preto. Então seria o preto. Se eu fosse um animal, gente, se eu fosse um animal, eu seria um gato. Uma gata bem linda, bem maravilhosa, bem peluda, bem pretinha, porque eu amo gato preto. Então seria um gatinho preto, uma gatinha preta. Se eu fosse um som, eu seria o som dos pássaros. Sabe aquele amanhecer com aquele som dos pássaros bem maravilhoso? Então seria o som dos pássaros ao amanhecer. Se eu fosse um sentimento, gente, eu seria o amor. Eu seria o sentimento do amor, gente, porque a coisa mais linda que tem, gente, é o amor e a gratidão. Então, entre o amor e a gratidão, eu seria o amor. Ai, gente, um sentimento de amor, um sentimento bem profundo. Se eu fosse um lugar, eu seria a praia, sabe? Onde as pessoas sentem aquela brisa do mar, sentem aquela... Ai, gente, eu seria o mar junto com a praia. Porque, gente, eu acho a coisa mais linda. Deus, ele é lindo demais em tudo que ele faz. Mas, gente, quando eu olho assim pro mar, eu vejo quão grande e lindo é o nosso Deus. Porque, gente, eu acho o mar lindo, infinito, profundo, muito lindo. Então eu seria a praia, porque você vai encontrar o mar, tá, meus amores? Se eu fosse um sabor,
Se eu fosse um sabor, gente, eu seria o sabor agridoce, tá? Agridoce é aquele sabor que nem é doce nem é salgado. É um sabor que se une. E eu amo esse sabor agridoce. Então eu seria esse sabor. Se eu fosse um objeto, gente, eu seria o celular. Porque é onde as pessoas interagem, as pessoas conversam, as pessoas se resolvem, se entendem. E sempre estão com o celular na mão, né, gente? Então eu seria um celular, com certeza. Se eu fosse uma parte do corpo. Se eu fosse uma parte do corpo, eu seria a cintura. Porque eu acho tão lindo, gente, aquelas mulheres que têm a cinturinha de pilão. Gente, eu não tenho cintura fina não, tá? Mas eu acho lindo aquelas mulheres que têm a cinturinha assim, a cinturinha fina bem linda. Então eu seria uma cintura fina. Se eu fosse um número, eu seria o número 7. Porque eu acho que o número 7 é um número maravilhoso, é um número... eu não sei, gente, eu seria o número 7, tá? Com certeza. Se eu fosse um símbolo, eu seria o símbolo da paz. Sabe aquela pombinha branca, aquele símbolo do Espírito Santo, aquela pombinha branca? Então seria esse símbolo, porque, gente, eu acho lindo o símbolo da paz. Também acho lindo também o símbolo do infinito, tá? De Deus. Quando eu falo símbolo infinito, eu me lembro de Deus, porque ele é infinito. Então seria o símbolo da paz, aquela pombinha branca, tá bom, meus amores? Se eu fosse uma música, eu seria aquela música. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eita glória! Eu seria esse louvor, porque eu acho ele lindo. Ele fala quão grande é o nosso Deus, não há outro igual, não há outro melhor, não há nenhum Deus igual a ele. Então seria esse louvor, quão grande é o meu Deus, seria essa música, quão grande é o meu Deus. Meus amores, e o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, meu amor, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Beijo de luz pra ti e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Tchau, tchau!